Olá, eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Esse é o Momento da Graça, o programa da Primeira Igreja Batista. E você pode encontrar todas as nossas aulas, todas as nossas mensagens, tanto no Facebook como no YouTube. Mas nós agradecemos que você está junto com a gente. Lembrando que os nossos cultos presenciais ainda não estão acontecendo devido à ferocidade desse vírus, mas se Deus quiser, brevemente nós estaremos de volta. Mesmo assim, você pode assistir mensagens transmitidas em live na quarta-feira à noite às 19h30 e aí no domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19h30 também. E nós estamos colocando de vez em quando outras mensagens como essa que vai para as redes no sábado às 4h30. Mas então, muito bom ter você junto com a gente. Eu sei que está difícil. Aqui na nossa cidade estamos num lockdown e aí então as pessoas não sabem muito bem como lidar com isso. É uma situação crítica, a nossa cidade está realmente sofrendo muito, mas eu quero trazer uma parte de um salmo para você nesse momento para tentar ajudar você a entender o que é que você deve fazer, mesmo numa situação de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta restrição, de tanta falta de liberdade. Então, a gente precisa saber o que fazer num momento assim. E então eu quero encorajar você, eu quero que você seja mais positivo, mais para cima, apesar dos pesares. E certamente você me perdoe o exagero agora, mas eu quero dizer para você como é difícil dizer para as pessoas ficar para cima quando a situação está tão para baixo. Então seria assim semelhante a alguém chegar num velório e dizer para uma pessoa que acabou de perder a mãe, não, fique para cima, lembre, a sua mãe era crente, ela está no céu, se você receber Jesus Cristo, um dia você encontra com ela, então anime-se. É difícil, né? É complicado isso. Aliás, numa hora dessas, você é capaz de levar tapa, né? Porque você chegar numa hora de tanta dor, de tanto sofrimento por causa da separação, que é a morte, e você dizer para a pessoa, anime-se, um dia você encontra com ela. É só um momento, esquenta não. Então isso não é fácil. E nós estamos então vivendo uma hora de escuridão, de trevas, rodeados de doença, de morte, de falta de liberdade, de falta de alegria, falta de prazer de viver. Mas eu quero ler 3 versos do Salmo 33 para vocês e eu quero mostrar alguns princípios dentro desse pequeno texto, dentro de um salmo maior, mas nós vamos ler apenas os primeiros 3 versos. E eu quero ajudar você a superar e entender que é necessário continuar positivo para cima, mesmo em face às circunstâncias tão difíceis. Leia comigo então, abra a sua Bíblia e leia comigo o Salmo 33, versos 1 a 3, onde a Bíblia diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe
novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Isso é o Salmo 33, versos 1, 2 e 3. Bem, tem muita coisa aqui que até é estranho. Por exemplo, ele fala sobre a harpa, que é um instrumento que, né, você talvez já viu alguma vez na vida ou já ouviu alguma vez, mas não é um instrumento comum para nós. E depois tem o saltério, de 10 cordas, também um instrumento que, se existe hoje, não sei. Mas são instrumentos diferentes daqueles que nós temos costume. Mas o essencial é que o salmista diz, exultai, né, para cima, ó justos, no Senhor, porque as circunstâncias podem nos arrastar para baixo, mas se nós olharmos para o nosso Deus, para o Senhor do Universo, que inclusive nesse salmo diz que é digno a gente louvar e exaltar a Deus, cantar para Ele, tocar para Ele, porque Ele é tão poderoso que Ele simplesmente, no falar, Ele criou tudo que existe. Então, tem mérito a ideia de que, mesmo em circunstâncias de dor, de sofrimento, de opressão, mas a gente tem um Deus que é vivo e que só no falar criou tudo que existe. Então ele é digno. Por isso que o salmista começa o verso 1 dizendo, exultai, ó justos, no Senhor. Porque nas nossas circunstâncias não dá para a gente se animar. Mas no Senhor, sim. E ele continua e diz assim, aos retos, aos corretos, aos justos, fica bem louvá-lo. É a coisa que a gente deve fazer, pode fazer. E vamos fazer uma pausa aqui para pensar um pouco sobre como louvá-lo agora. Que a gente não pode ir para a igreja. Porque tem gente que acha que só louva se estiver dentro da igreja, junto com outras pessoas, cantando, tocando. E só tem alegria se a gente estiver junto. Mas nós não podemos agora. Então, por isso nós vamos deixar. Olha, se você for como eu, provavelmente você não vai me encontrar cantando, porque eu não sei cantar, eu não canto bem. E eu tenho, né, vergonha até. Quer dizer, na igreja eu canto, inclusive eu canto vozes diferentes, que eu já cantei em coral, né, essas coisas assim, mas eu sozinho, eu não canto nem no banheiro. Mas isso não significa que no coração eu não cante. Então você precisa entender que se você é um dos justos, um dos salvos por Jesus Cristo, um dos retos, você precisa louvá-lo, você precisa cantar para Ele. Nem que seja dentro da sua alma, você não precisa nesse momento. Quer dizer, eu não estou dispensando a necessidade do congregar e de estar na igreja, porque essas coisas são necessárias, mas no momento não podemos. Mas isso significa que por isso os retos, os justos, os santos, os salvos não vão cantar? Canta sim. Se você tem uma voz bonita, canta até para os vizinhos e para toda a família e para todo mundo ouvir. Se você é como eu, que não tem uma voz boa para cantar, mas cante na alma. Se alegre na alma. Louve dentro do seu coração e dentro da sua mente. Por isso ele diz, aos retos fica bem louvá-lo. Aí ele fala sobre a voz e fala sobre instrumentos. Ele diz, celebrai o Senhor. Aí ele usa 2 instrumentos. Então, os instrumentos podem mudar, gente. Hoje nós usamos instrumentos diferentes. Nós não temos uma harpa na nossa igreja. Eu não sei nem se existe saltério de 10 cordas hoje. Mas nós temos violões, nós temos teclados, temos a bateria, né, temos o baixo, né, tem, né, vários instrumentos. Isso não importa. O tipo do instrumento não importa. O importante é louvar a Deus. É usar a música
mesmo que seja só na nossa cabeça, só no nosso coração, para louvar a Deus. Mas aí ele diz uma coisa também diferente, uma coisa que talvez você não tinha pensado. Entoai-lhe novo cântico. As músicas também, os seus estilos mudam, os instrumentos mudam. De cultura em cultura, os instrumentos e o estilo musical muda. Há pouco tempo eu recebi um formulário de uma igreja legalista nos Estados Unidos e um dos quesitos lá, uma das perguntas que eles me fizeram é se eu aprovo música cristã contemporânea. Qual é a ideia? Que só música do inário e tem que ser com certos instrumentos, não pode ser todo instrumento não. Não pode ser esse estilo moderno. E eu respondi, assim, educadamente creio eu que com graça, respondi à pergunta deles. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a música tem que renovar, tem que ser nova. Entoai-lhe novo cântico, diz o verso 3. Mas aí ele completa dizendo assim, tangei com arte e com júbilo. Olha, eu já tive em muita igreja onde eles cantavam as músicas tradicionais de um cantor cristão, ou de uma harpa cristã, ou de um inário, né? Alguma coisa assim. Mas pense num negócio morto. Pense numa coisa, as pessoas sentadas lá no banco nem se envolvem. Fica a banda lá em cima. Quando eu digo a banda, geralmente é só um piano e um dirigente. E ele sozinho cantando lá. E a mulher lá no piano ou no órgão tocando. Aqueles hinos antigos. Nada contra. Eu continuo até hoje gostando e cantando os hinos antigos. Mas eu canto com quê? Com arte e com júbilo. Para não ficar bocejando lá no banco, não. Porque ele é digno de louvor. E ao nosso redor o mundo está desabando, está tudo se acabando, está indo tudo para um poço sem fundo, parece. Mas o nosso Deus é digno de louvor. E ele então, ele finaliza o verso 3 dizendo assim, tangei com arte e com júbilo. Ou seja, toque a música, cante a música, mas de que maneira? Com técnica, com arte, com precisão, com esmero, com, direitinho, do jeito que é para ser, do jeito que a música exige. Faça com técnica, ensaie bastante. Não cante, não levanta e só canta qualquer coisa, não. Faça ensaios, estude a música, faça com técnica, mas não adianta ser tecnicamente tudo bonitinho, tudo bem executado, se não vem da alma, porque ele diz, faça com júbilo, com alegria, com prazer. E olha, eu já vi muitas situações onde eu via numa conferência, por exemplo, uma senhora cantar um solo e a coisa desafinada, assim, aquela coisa para mim, sem graça. Mas eu vejo pastores do meu lado com as lágrimas descendo, gostando. E na minha igreja nós temos gente desentoado que só, nós temos gente desafinado. Mas mesmo assim, cantam bem forte, cantam bem alto, e até eu tenho que tapar o ouvido para não desafinar também. Mas a Bíblia diz que a gente deve fazer com a alma, com júbilo. Então, mas tem que ser as duas coisas, é para ser com a técnica, a arte, e com júbilo.
E nós devemos aplicar isso para as nossas igrejas, mesmo quando essa pandemia passar e a gente voltar para dentro de casa, nós devemos melhorar o que nós estamos fazendo, porque é para o Senhor. Mas a palavra que eu quero deixar com você hoje é que não importa o instrumento, não importa o estilo musical, o que importa é que você passe essa tempestade louvando a Deus, exaltando a Deus, cantando para Ele, exultando nele, louvando, adorando, do seu jeito, mas com toda a sua alma. Porque se você fizer isso, você vai tirar essa tempestade de letra, como se diz. Você vai terminar essa parte da sua jornada uma pessoa bem melhor, uma pessoa mais perto de Deus e Deus mais perto de você. Então vamos exaltar os justos ao Senhor. Vamos louvá-lo, que Ele é digno de louvor. E vamos celebrar o nosso Senhor com todos os instrumentos, com todas as músicas. E vamos fazer com técnica e com prazer, com júbilo. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.